Marcos capítulo 10. Nesta manhã eu quero refletir com os irmãos sobre a série de mensagens que, tirando os dias especiais, temos em Marcos capítulo 10. Nós estamos iniciando hoje em algumas classes um novo sistema, um novo período da escola dominical. Esse último quadrimestre do ano nós vamos estudar sobre a teologia do reino de Deus. Por ser dia dos pais, isso fica muito a critério do professor e do aluno. Muitas classes não acontecem porque a gente vem para o culto, muitos viajam, vão almoçar com o pai, mas algumas classes, se desejarem acontecer, como a orientação do Ministério de Ensino, já chegou para os professores. Então o Lidere hoje não vai acontecer de novo em função do café da manhã que o Ministério Infantil vai proporcionar para os pais que têm os seus filhos ali no refeitório. Então, estude, matricule-se, passe aqui na nossa secretaria. Durante a semana você pode adquirir a sua revista de escola bíblica dominical e você se unir a esse grande time de irmãos, professores, secretários, toda uma coordenação para você estudar a palavra de Deus aos domingos após o culto. Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos capítulo 10, verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a juventude. E fitando Jesus, o amou. Queria só interromper aqui, porque isso é muito importante. Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus, do reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a lhe dizer: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Verso 29, tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos primeiros. Senhor, fala ao teu coração, fala ao nosso coração, pela instrumentalidade da explanação da tua palavra, do texto lido, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto muito fabuloso. Nós estamos aqui expondo capítulo por capítulo, por destaques de alguns capítulos, algumas histórias do Evangelho de Marcos, e nós já passamos da casa de 10 ministrações sobre o próprio Evangelho de Marcos, e faremos assim, tirando os dias especiais até o final do Evangelho. E eu gosto muito dos evangelhos e acredito que seja extremamente necessário nos dias de hoje a Igreja do Senhor Jesus voltar a ler, reler e estudar os evangelhos. Evangelhos esses que são conhecidos pela doutrina do Novo Testamento como os evangelhos sinóticos, que precisavam ser lidos juntos. Essa é a orientação da expressão sinóticos. E eu gosto disso porque Marcos, essa semana,
o esposo de uma pastora. Nós estávamos conversando e ele me perguntou assim: pastor, qual é o livro que você mais gosta na Bíblia? E eu disse para ele: o Evangelho de Marcos. Eu amo o Evangelho de Marcos, porque na verdade eu amo os Evangelhos, como eu gosto de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu quero incentivar você nessa semana, talvez, a começar uma leitura bíblica dos Evangelhos. Talvez você possa se dedicar nos próximos dias, nas próximas semanas, a ler todos os Evangelhos. E eu acho extraordinário que na inspiração bíblica, quando o Espírito Santo, de uma forma infalível e inerrante, coloca no coração do homem, sopra sobre a sua mão, que estava segurando, em alguns momentos, a pena, ele coloca coisas em Marcos que não tem em Mateus e em Lucas. Ele coloca em Mateus o que não tem em Lucas e Marcos. Ele coloca em Lucas o que não tem em Mateus e Marcos. E a gente ainda pode pensar algumas coisas que contém no Evangelho de João. E eu gosto do texto de Marcos nessa história, exatamente por causa da ausência e da presença de algumas importantes presenças textuais aqui, que creio que o Espírito Santo deixou para nossa edificação. Por exemplo, a gente só consegue perceber que nesse texto, este homem que em Marcos aparece como homem é rico, se nós olharmos o contexto do texto todo. Mas se nós estivéssemos lendo Mateus 19 ou Lucas capítulo 18, nós iríamos na abertura do prólogo do texto, na abertura do texto, dessa fala que Jesus vem colocando sobre ela. Você observa que nos outros dois evangelhos, que a mesma história ela é repetida, logo de cara aparece que ele era rico. Mas é lá nesse texto de Mateus e de Lucas que nós encontramos a expressão jovem. Este homem que está aqui, ele não é só um homem. A Bíblia diz que ele é jovem, que ele está no âmbito da sua juventude, e que no âmbito da sua juventude, ele então tem uma situação muito inusitada. E a gente, com razão, ou por julgamento, ou porque a gente se acha, em alguns lugares, eu sei que aqui na igreja não tem isso, gente que se acha assim, dono da sagrada doutrina, a gente consegue, muitos pregadores chegam batendo no tal do jovem rico. E eu quero começar a primeira aplicação da leitura desse texto, que não é do Tim Keller, ela é minha, de que talvez a postura deste jovem fala muito a nossa realidade contemporânea. Há uma crítica, há uma denúncia, leio desta forma, que Jesus está fazendo ao se encontrar com este jovem que é rico, de uma maneira muito importante, muito singular. A abertura deste momento traz uma cena, uma esquete muito extraordinária. Se você conseguir ler esse texto pensando num grande teatro, você pode observar alguém de vestes talares, de vestes finas, se lançando no meio de uma multidão de joelhos. E quem tem muito dinheiro e se preocupa com muita coisa, e se preocupa muito com roupa, e geralmente quem tem muito dinheiro não compra onde nós compramos, onde você tem lá o seu crediário, C&A, Renner. Uma vez eu estava comprando uma blusa na Renner, uma pessoa entrou e me disse: ô pastor, eu falei: está vendo? A gente compra roupa na Renner. Este homem provavelmente é jovem, e por ser jovem, ele usa uma expressão no seu diálogo com Jesus: o que eu posso fazer para herdar? Ele provavelmente tinha herdado uma grande fortuna e uma grande herança. Este homem que está cheio do conhecimento, que tem talvez, por inferência, por ter tanto conhecimento bíblico ao ponto de Jesus dizer dos mandamentos a partir do não farás, ele diz que, olha, isso eu os tenho observado desde pequeno.
É alguém que tinha proeminência religiosa, alguém que tinha status na sociedade, alguém que tinha dinheiro, que se vestia muito bem, tinha propriedades. Porque Jesus diz que é para ele vender e dar tudo. Este homem se ajoelha humildemente, porque lhe parecia que ainda lhe faltava algo. E este jovem, no início, pode ser elogiado, depois criticado, porque ele está atrás do que algo me parece que a sociedade hoje deixou de se preocupar, com aquilo que mais tem de importante na história da humanidade, que é a vida eterna, as coisas eternas. Nós somos um povo chamado para caminhar com Deus, que é antes do início de todas as coisas. Essa semana, a campeã estadual de ginástica artística, rítmica, que mora lá em casa, filha da Aline, irmã do Lucas, me perguntou no início da semana algo muito interessante. Pai, quando foi que Deus começou? Quando foi que Deus nasceu? E aí eu tentei explicar para a Bruna o princípio da eternidade, da existência de Deus antes da existência de todas as coisas. Estava ali deitado na cama com ela, falando sobre a eternidade de Deus, dizendo que Deus é eterno e que nós adquirimos a eternidade por presente graciosa de Deus. Nós somos um povo chamado para andar com um Deus que é eterno. Paulo diz, nas suas muitas vezes, que nós deveríamos pensar nas coisas do alto. Este jovem tem dinheiro, este jovem é religioso, este jovem tem grana, ele tem status, mas ele sente falta de algo. Este jovem pergunta, a gente pode olhar com os óculos da ironia, a gente pode olhar com os óculos aqui da falsidade, de que este jovem pode se jogar ali fazendo uma ceninha, pode, mas o texto não diz nada disso. O texto diz que alguém que tem uma postura. Já viu rico conversando, irmãos? Pessoal que tem grana conversando. Boa noite, tudo bem? E os negócios, como andam? O pessoal que tem dinheiro, irmãos, eles falam assim, educadamente, eles falam baixinho, não falam? E nós? Como é que a gente fala? Fala aí! Tá tudo bem? A gente fala alto, irmão, a gente paga mico, a gente não tem compostura nenhuma. Lá na nossa casa não tinha esse negócio de falar, não. Este homem se lança diante de Jesus, sem se preocupar com o que os outros vão falar. E ele diz assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como seria bom se a humanidade que vive hoje no 2019, cheia de diplomas, cheia de conhecimento religioso, seja ele qual for, se dobrasse diante do bom mestre, cantado aqui pelo nosso bom pastor, supremo pastor, para perguntar a ele: como devo eu herdar a vida eterna? Há um foco que tem sido desviado na pregação do evangelho nessa nação. E olha que eu creio na integralidade da missão da igreja, mas me parece que as pessoas não estão mais hoje preocupadas com a eternidade, porque talvez não se prega mais sobre a eternidade. E nesta manhã, você que vai ouvir essa palavra na internet e que está aqui nesta manhã, eu quero te anunciar no Dia dos Pais que a coisa mais principal e importante da sua vida, seja a idade que você tiver, é que você é alguém que nasceu para viver eternamente, seja no céu ou morrendo eternamente no inferno. Nossa juventude, nossos adolescentes, nossos juniores, nossas crianças precisam aprender o evangelho genuíno de Jesus Cristo,
Eu gosto de ver que este jovem, que talvez nos representa socialmente hoje, chega diante de Jesus, não para perguntar: Senhor, como é que eu posso conquistar um emprego novo? Senhor, como é que eu posso multiplicar a minha riqueza, tirar a riqueza que está no bolso do outro e botar essa riqueza que estava no bolso do outro no meu bolso? Não. Eu quero elogiar este jovem. Eu fiquei encantado com ele no início da peça. O problema é que Salomão diz que melhor do que começar bem é terminar bem. Na linguagem dele, melhor é o início das coisas do que o fim delas. Mas no início dessa história, eu quero chamar a sua atenção para as coisas eternas. Será que você tem dado importância às coisas eternas? Será que você tem dado importância para aquilo que vai acontecer com você pós-morte? Como conseguir viver nesse mundo sem aquilo que nós, os batistas, gostamos tanto doutrinariamente, a segurança eterna da nossa salvação? E pondo-se de joelhos, perguntou: que farei eu para herdar a vida eterna? Lembre-se, querido, que o símbolo do cristianismo mais proeminente é a cruz e não uma escada. Enquanto o homem se aproxima de Jesus para receber das suas mãos aquilo que ele tem ou para subir na vida, eu gosto de ver que este homem, ele começa pelo contrário do que muita gente hoje prega. E Jesus está respondendo ele: como vai as coisas do alto na sua vida? Quantos anos você tem de igreja? Mas você tem certeza de como você pode herdar a vida eterna? Será que você herdou a vida eterna? Ou você simplesmente seguiu a religião dos seus pais? Será que talvez nesta manhã você não precise humildemente se dobrar diante do Senhor e dizer: Senhor, como faço eu para herdar a vida eterna? Talvez cheio dos títulos, talvez cheio do dinheiro, talvez com uma roupa muito bonita, você precisa passar pela experiência da humilhação, se ajoelhar diante do Senhor e conversar com Ele sobre vida eterna. Numa cidade que tem sido tão fácil morrer, por que se prega tão pouco sobre a vida pós-morte? O Evangelho de Marcos traz a mim e a você nesta manhã, no início dessa cena, no verso 17, na postura de um homem jovem, rico, que está atrás de algo que o dinheiro não compra, o conhecimento não compra e nem a religião compra. Há uns hereges que interpretam esse texto de maneira muito ruim. E não pense você que mesmo dentro do próprio contexto do texto de Marcos capítulo 10, nós não podemos defender a teologia da graça. Olha lá, está vendo? A salvação, a vida eterna é conquistada pelas obras. Olha, a santidade, ainda usa um texto fora de contexto, que sem santidade ninguém verá a Deus. E aí ainda tem muita gente usando esse texto para dizer que se eu não tiver santo, eu não serei apresentado a Deus. Isso não é salvação pela graça, isso é meritocracia da salvação. É gente que esqueceu um princípio muito claro da interpretação bíblica. A Bíblia precisa interpretar a própria Bíblia. O que eu tenho dúvida aqui, eu não posso pegar de um texto e querer defender alguma coisa. Se você observar e continuar lendo, o texto está dizendo, Jesus diz: vai, vende tudo para os pobres e dê para eles. Aí as pessoas começam a achar que a salvação tem a ver com doação para os pobres. E aí algumas teorias se levantaram acerca desse próprio texto. Só que era só continuar lendo Marcos, não precisava nem ler Efésios, não precisava ler Filipenses.
O próprio texto de Marcos diz muito claro, porque os discípulos ficaram preocupados. Os discípulos ficaram atordoados, porque Jesus vai dizer que nenhum camelo vai passar no buraco de uma agulha, e a igreja está há séculos tentando entender o que Jesus quis dizer, irmão. Aí uns vão dizer que eram fendas que existiam nos muros de Jerusalém, aonde os cavalos ou os camelos precisavam passar e parecia uma agulha. Outros vão dizer que a palavra camelo no grego tem a sua pronúncia parecida com a do barbante. E aí o amanuense aqui, o escriba, deu uma cochilada, e quando ele ouviu o barbante camelo, que quando era salivada, as nossas costureiras aqui sabem, saliva lá a linha e... O mais importante desse texto, irmãos, é a explicação da pergunta dos discípulos. Como nós então faremos para herdar a vida eterna? Jesus responde dentro do texto: para o homem isto é impossível. Aí o cara tira esse versículo do texto e diz, vira para o irmão que está ao seu lado e diga: nada é impossível para Deus. Aí o cara sai daqui achando que vai fechar um contrato novo. Ele está dizendo que a salvação é impossível para o homem, mas que para Deus nada é impossível. Até mesmo com dificuldade, um rico entrar no reino dos céus. Ele não disse que é impossível. Nós estamos, irmãos, diante de uma denúncia que parece que atingiu as nossas casas, onde as pessoas acham que se mantêm salvos. Esqueceram de Judas, verso 24, que diz que, ora, aquele que é poderoso para vos apresentar santos e imaculados. Você sabe quem vai te apresentar santo e imaculado? Não é o seu jejum, não é a sua oferta e nem a sua denominação. Quem vai te apresentar santo e imaculado é aquele que Judas diz que é poderoso, que merece a honra, a glória, a força eternamente. Jesus está convidando aquela sociedade que está impactada diante de um problema sério para o judeu, porque até aquele momento, para o judeu era muito comum entender prosperidade como bênção divina. Não havia, como não há nenhum problema em ter recursos. Eles estavam acostumados com a teologia dos amigos de Jó. Eles estavam acostumados com as promessas feitas ao povo de Israel, que tem muito a ver com prosperidade. E agora ele está sendo confrontado a doar tudo que é dele e dar aos pobres. Aquele povo não entende nada. Os discípulos ficam perplexos. Espera aí, mas se foi Deus que deu? Isso não é consequência de uma fidelidade, porque ele sabia toda a lei, porque ele fazia muito bem, porque ele obedecia os mandamentos. Porque desde pequeno ele observava isso. Não, Jesus está dizendo: vai e vende tudo que você acha que pode te levar para o céu. Você quer a vida eterna? Se desfaz de ter Deus como patrão e passa a ter Deus como Senhor. Eu quero ver você buscar o meu Pai. Aí é Tim Keller interpretando. Eu quero ver você buscar o meu Pai sem nada. Aí você vai conseguir entender o que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele está chamando aquele homem a um relacionamento com Deus que não é mais baseado naquilo que o dinheiro dele podia comprar, mas baseado naquilo que ele comprou para nós com preço de sangue, que seria revelado dias à frente. Como está a importância da vida eterna, das coisas do alto no seu coração.
Será que você tem se preocupado com isso? Mas a segunda coisa interessante desse texto, ainda na abertura dele, é observar que Jesus chama a atenção dele não por aquilo que ele não faz, e que é um grave problema nosso hoje também. E eu estou aplicando esse texto porque o que falta muito nas nossas mensagens hoje aí é a aplicação. Dizia isso na minha célula essa semana. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando de alguns pregadores muito bons, teólogos muito profundos, e às vezes as pessoas mais simples, que o povo de Deus é simples, saem de lá assim, poxa, ele sabe muito da Bíblia, né? Que aula de história, de grego, de exegese. Poxa, que bênção, mas o que ele te disse? Ah, sei lá, só sei que foi uma bênção. Falta nos púlpitos hoje aplicação, do povo sair do mundo bíblico, do MB, e entrar no mundo atual, no MA, passando não pelo pregador, mas pela palavra, na instrumentalidade do Espírito, para viver os princípios da palavra de Deus num outro tempo e numa outra cultura, porque aqui existia uma outra cultura, sem perder a essência da palavra. Então, a teologia que está por detrás disso tudo não aparece na mensagem. Mas o que eu queria que você saísse daqui é o que a experiência do jovem rico me ensina com Jesus. Bem, que eu preciso valorizar as coisas eternas. E em segundo lugar, o que é que te falta? Você já pensou em chegar para Jesus e dizer, não, eu faço isso desde pequenininho? Jesus poderia ter feito isso no Facebook da época, um curtir ou coraçãozinho, amei. E dependendo muito, até compartilhar. Mas ele continua falando sobre a bondade de Deus, ele chama Deus o Pai de bom. Há uma preocupação de Jesus com a revelação da deidade dele. Esse texto não pode ser isolado dos outros textos da Bíblia. Jesus em momento nenhum quis dizer que ele não era bom, mas ele está falando com alguém, está alcançando o coração de alguém, e está sendo ouvido pelo povo. Ele diz, você sabe os mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra pai e mãe. E aí começa a derrocada do jovem. Ele diz no verso 20, soberbamente, farisaicamente, religiosamente, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E eu fui muito ministrado pelo poder de Deus aqui. É legal ver que Jesus está honrando os mandamentos, não é? É legal ver que Jesus está trazendo os mandamentos para o tempo dele. É legal ver isso. Que não matarás, não adulterarás, continua. Que o evangelho da graça não te transforma num pecador salvo, assim, inveterado. Não. Mas Jesus não estava muito preocupado com o que ele não fazia. Jesus está confrontando a ele o que faltava a ele. O verso 21 na parte B, porque a parte A vai ficar para o final. Só uma coisa te falta. A gente é muito bom, irmãos. Nós somos muito bons no que nós não fazemos. Mas o que talvez esteja diante de nós hoje é o que nos falta. É aquilo que a gente deveria fazer. Nós somos pautados por aquilo que nós não fazemos. Ser crente hoje no Brasil, até pouco tempo atrás era até não beber e não fumar, né? Mas hoje o negócio está tão assim que parece que os crentes estão aí perdendo a linha. Eu já tenho dito aqui, já disse, vou fazer casamento, se a festa for mundana, eu não passo lá.
que não precisa nem de música, mas essa aí, não vou, porque não precisa. Os meus convidados precisam entender que eu celebro a vida diferente. Mas é porque entender que é tão difícil. Pastores hoje tendo de ser carregados para casa, só porque Jesus bebeu vinho na ceia. Que vergonha. Nós hoje estamos num tempo, irmãos, que nós estamos negligenciando o que não podemos e o pior, não fazemos o que devemos. Ele diz: uma coisa te falta, vai e vende tudo o que tens. A intenção, quem sou eu, né? É tão perigoso dizer isso. A intenção do coração de Jesus, meu Deus. O que a gente percebe no texto é que Jesus não estava trabalhando salvação com meritocracia, que Jesus aqui não está separando pobres e ricos. Essa semana eu vi um herege aí falando, né, que um desses progressistas teologicamente falando, de que como é que é? Se o Estado, se dependesse do Estado, ou dos ricos, ou da classe dominante, o mundo não saberia se não fosse os pobres que Jesus tinha ressuscitado. Falei, ele esqueceu que Jesus foi sepultado no túmulo de Jardim de Arimateia. Rico. Esse negócio desse povo que fica dividindo, e Jesus não está nem aí para isso. Jesus, nesse texto, está levando este jovem a uma outra reflexão do que seria a vida dele sem as riquezas, do que seria Deus para ele sem as riquezas. Mas existe aqui também uma aplicação para mim e para você. O que te falta? O que nós deveríamos fazer que nós não estamos fazendo? É óbvio que é uma ação muito bonita, e Jesus não pede isso só para ele não, tá? Zaqueu é a conversão que vai na contramão dos teólogos da prosperidade. Chegou a Jesus rico, depois se converteu e ficou pobre. Jesus está perguntando a este homem: você está muito preocupado com o que você não faz, se garantindo muito naquilo que você não faz, e está esquecendo de fazer. O que te falta? Teologicamente, a gente pode observar e sem medo nenhum afirmar que por mais dinheiro que você tenha, por mais religioso que você seja, por mais tempo de igreja que você tenha, se não tiver a vida eterna, te falta tudo. Por isso que ele diz: o que te falta? O coração do homem é um buraco negro. Quando a presença de Deus não está, o pecado não satisfaz, as drogas não satisfazem, o mundo não satisfaz, a religião não satisfaz, o legalismo religioso de se obedecer às práticas de uma lei não satisfaz. O homem continua sentindo falta de algo, porque falta eternidade, falta Deus. Aquilo que ficou da parte de Deus no homem, lá no pecado. Porque senão não existiria o belo, não existiria estética, não existiria inteligência. Porque o homem não pode nada. Sem Deus, nada. O problema, irmãos, é que às vezes nós somos muito bons, não é porque eu não falo palavrão, isso aí é a nossa obrigação, irmãos. É igual quando eu vejo pessoas dizendo que eu sou diferente porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Nossa obrigação. Não adulterar, nossa obrigação. Não matar, nossa obrigação. É para obedecer. Um texto que Jesus traz do Antigo Testamento. Sabe como é que o nosso nível espiritual aumenta? É quando, além de fazer aquilo que não pode, eu faço aquilo que é esperado. Eu vou além. É igual quando Estevão está lá em Atos capítulo 6, que ele é ordenado para ser, entre aspas, diácono. Estevão é para ser ordenado para cuidar das bolsas, ajudar ali a Carol no terceiro domingo na distribuição das cestas. Mas ele está tão cheio do Espírito Santo que ele vai além do que se esperava da liderança da igreja dele.
Ele não fica só, ele é encontrado fazendo sinais e prodígios e pregando a palavra de Deus e um avivamento acontecendo. É alguém que não está baseado naquilo que não pode. É alguém que está vivendo, é uma igreja, é uma família, é um crente que está vivendo naquilo que ele pode fazer. Irmão, se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. Se você poderia investir na sua igreja, poderia, e não faz, isso passa por aí. Se você poderia ajudar aquela pessoa e não fez, é algo que está na atitude de fazer, e não na atitude de não fazer. Se eu poderia pregar melhor e não faço, eu cometo pecado. Se eu poderia me entregar mais, eu poderia, uma coisa que quando eu não posso, e não posso, e eu cometo pecado. O que te falta que você não faz? Para ele, faltava a vida eterna, é o contexto. Para ele, esse vazio existencial que só é preenchido pela regeneração, pelo derramado do Espírito Santo na nossa vida. Para ele é isso aqui que está faltando. É interessante ver Jesus dizer para uma pessoa que acha que tem tudo, dizendo que faltava alguma coisa. Jesus é extraordinário, irmãos. Esse jovem não estava acostumado com esse discurso. Esse jovem não estava acostumado com o que te falta. Ele achava que tinha tudo. Família, status, história, dinheiro, tudo. Uma coisa te falta. O que nos falta, irmãos? Para este jovem aqui, eu faço uma aplicação para você. O que falta a você? Se nós estivéssemos diante do Senhor, Ele diria para nós, olha, parabéns, você não está adulterando, você não está fazendo isso, você não está falando palavrão, você não está bebendo, você não está fumando, você não está isso. Mas o que você está fazendo? Algumas pessoas dizem, pastor, o meu tempo passou. Eu estou na fase do descanso, por isso eu hoje estou fazendo nada. Eu só oro. Que isso, irmão? Que só ora? Essa igreja, ela é sustentada por um povo que vem aqui todo dia de manhã fazer a coisa mais extraordinária que nós temos na nossa realidade ministerial. Sabe o que é? Orar. Você hoje que tem limitações físicas, você hoje que tem limitações de deslocamento, dependendo da sua idade, se você é alguém que ora, que intercede, você está fazendo muito. Louvado seja Deus. Paulo Guiducci, um homem que marcou a minha vida no leito de morte, enquanto estava ali no hospital, as dores, orou por muitas pessoas. Os teólogos da teologia liberal menosprezam a oração nesse país. Mas não tem algo mais santo, nada mais santo do que uma igreja orar ao Senhor. Talvez o que te falta nesta manhã é uma vida piedosa de oração. Talvez o que te falta nesta manhã é parar de dar desculpas a você mesmo e estudar profundamente as Sagradas Escrituras. Deixar de estar baseado na religião do não pode, para estar vivendo no reino de Deus, que te convida para proatividade. É fazer algo. Talvez doar tudo que você tem, dar aos pobres. Mas não para obter a salvação, porque Jesus nos ensina que salvação é impossível para o homem. Não cai nesse conto do vigário, não. Ou do pastor. Mas em último lugar, não tem como não tocar nesse assunto. Porque esse é um texto que no meio dele há uma tristeza. E eu gosto de Marcos, porque isso não aparece em Mateus nem em Lucas. Que diz que Jesus o amou.
E eu fui ver realmente essa expressão no grego. Tim Keller, que me ajuda na exposição, não toca nesse assunto. E eu fiquei muito impactado, irmãos. Porque o verso 21 do capítulo 10 diz, se a gente fosse juntar as traduções, e o mais próximo ali do que estaria ali no original, e Jesus, fitando os seus olhos, o amou. Só uma coisa te falta. Antes de dizer, é só em Marcos cair esse relato. Jesus amou esse jovem. E eu fui ver que é o mesmo amor de João 3,16. Jesus chamou aquele jovem para uma mudança de vida, mas ele não quis. Jesus o amou com amor ágape. Vai e vende tudo que tem aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, que foi dita com alguém que olhou ele com amor. Jesus disse com amor, no olhar, na expressão, e o texto grego no coração, o amou. Jesus amou ele. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Cuidado com o amor ao dinheiro. Cuidado com esse negócio de querer ficar rico. Gente a quem Deus amou, como este jovem, deu as costas a Jesus e foi embora, contrariado com aquela palavra. A terceiro e último destaque que eu dou aqui a você é cuidado com as riquezas, porque muitas vezes ela nos afasta do amor de Deus. E não é as riquezas, é o que eu preciso fazer para ganhar as riquezas. Ontem eu fui comemorar, a Bruna ontem ganhou o estadual de ginástica rítmica, nós ficamos muito felizes. Nós fomos comemorar, né? E aí, naquela de vai aqui, vai ali, eu pedi um desses refrigerantezinhos aí, que não é refrigerante. Aí quando veio a conta, eu tomei um susto, né? R$10,90. Falei, gente, entendi, ganho dinheiro aqui. Por que tem que ser baseado em tanto lucro? Essa unidade quente no mercado não sai a R$2. Mas nós exploramos um lucro que nos afasta de Deus. O amor ao dinheiro nos faz ganhar esse dinheiro, às vezes de maneira desonesta. E você é afastado de Deus. O amor ao dinheiro, às riquezas, às vezes nos dá as costas para... Não para a nossa salvação, espero que você já tenha entendido isso. Mas às vezes é o amor ao trabalho que vai me dar o dinheiro, tem afastado a minha família de Deus. Não se conversa mais sobre Deus em casa, se conversa sobre orçamento, sobre dívida, sobre pagar. E o pai agora é o gestor financeiro da casa e não mais o sacerdote do lar. Estou apelando à pobreza? Não, nenhum problema. Espero que você ganhe muito dinheiro, meu irmão.
Como conheço pessoas que Deus abençoa financeiramente, é gente que tem o dom, que ganha 1 talento e quando você vai ver multiplicou 10. Eu só estou apelando a você para que o amor apegado ao dinheiro nesse tempo em que parece que tudo é muito voraz, que assim como a prosperidade parece ser de Deus, parece que uma vida simples é coisa do diabo. Parece que ser uma pessoa simples é uma coisa assim, sabe, de não bênção de Deus. Deus não me ama, por quê? Porque eu ganho salário mínimo. Porque se Deus me amasse, eu ganharia o que o patrão ganha. Quem te disse isso, meu irmão? E aí, em nome desse lucro exorbitante, dessa paixão por conquistar, tem tanta gente, irmãos, dando as costas para Deus, para a igreja de Deus, para os projetos de Deus. Nossos missionários Leonardo e Priscila são exemplo para mim. Eles que já tinham decidido ir para Joinville me mandaram para muitos irmãos a prestação de contas dos relatórios deles, dos relatórios ministeriais. E aí disseram agora que Deus mudou. Eu falei, gente, o Léo e a Priscila são doidos. Eles agora estão indo para outro lugar. E agora eu acho que vão ser itinerantes. Eles vão vir em setembro para um casamento e nós vamos reunir. Os meninos estão morando numa Kombi. Numa Kombi. Eu não sei se tem gente mais rica que eles aqui nessa igreja. E tem gente que acha que é o seu dízimo que faz a coisa acontecer, que é a sua oferta que faz a coisa acontecer, que é o seu dom que faz a coisa acontecer, que é o seu talento. Tem pastor que acha que se ele sair da igreja a coisa quebra, que ele acha que é a riqueza ministerial dele. Nós não precisamos nada disso, porque essas coisas têm afastado as pessoas do Evangelho de Deus. Como é bom a gente trabalhar, o Ministério de Casais aí, a Rede de Família, está chamando a igreja para o A2, para falar sobre gestão financeira, bênção. Mas cuidado para isso não te afastar. Mas é que ele não amava o jovem rico. Amou com o verbo ágape, do amor sacrificial, o amor da cruz. E a exegese desse texto é tão profundo para essa história, que João Marcos, se realmente ele está, e eu creio assim, escrevendo o sermão de Pedro, Pedro usou a mesma expressão de decepcionado, a mesma expressão que Jesus usou no Getsemane. Quando Pedro relata esse texto, ou João Marcos relata esse texto, porque Pedro estava pregando, como disse no início da série de mensagens, que o Evangelho de Marcos poderia ser os sermões do apóstolo Pedro. A mesma expressão de amargurado, de triste ou de decepcionado, que o jovem rico vai embora, é a mesma expressão quando a Bíblia diz que Jesus estava angustiado no Getsemane. Qual a diferença? Que Jesus foi para a cruz e cumpriu com o propósito da sua vida. O jovem rico voltou para as riquezas. Deus está te chamando nesta manhã para você renovar o propósito da sua vida, para você tomar uma decisão de não se afastar do Senhor, para que o seu amor não esfrie, como a Bíblia diz que muitos vão esfriar. Não importa quantos anos você tem, não importa o que você é na sociedade, se alguém notoriamente importante, ou uma pessoa como eu e você, assim, do dia pastor, eu sou pastor, e fica por aí rodando, levando o Evangelho do Reino, coisa simples. Queria que você, no dia dos pais, saísse daqui com essa palavra: não se afaste do Senhor, não dê as costas para Jesus, não abandone o seu reino. Viu, Dani? Lá na França também, onde nós estivermos, não abandone o Senhor, não dê as costas a Ele. Ele não morreu numa cruz para que você virasse as costas para Ele e voltasse para as suas riquezas.
Vamos orar? O que tem te afastado de Deus? O que tem te afastado? Será que os problemas da vida estão afastando você do amor de Deus? Será que você está a ponto de virar as costas? Será que talvez você está aqui nessa manhã e precisando redirecionar o seu tempo familiar, o seu tempo profissional? Será que você esqueceu das coisas eternas? De pensar nas coisas do alto? De buscar o Senhor em primeiro lugar? Pai, talvez não há ninguém aqui nesse auditório que em alguma área desta palavra foi tocado. Nós queremos nesta manhã te suplicar encarecidamente por misericórdia, por graça, por perdão e por restauração. Na experiência do jovem rico, nós aprendemos tantas coisas nesta manhã. E eu quero te agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz. E ela nos falou aqui. Não permita-nos rejeitar o teu amor em momento nenhum. Quando o Senhor nos der uma ordem, que a gente não fique contrariado com esta palavra, mas que a gente bondosamente obedeça a tua direção. Que o nosso foco não esteja nas riquezas deste mundo, mas esteja nas riquezas do céu, onde o ladrão não rouba e a traça não come. Obrigado por todo o suprimento, toda a provisão que o Senhor tem trazido a tantas pessoas. Se existe alguém aqui nesta manhã que está só aqui, mas desviado do foco de conhecer, amar e a servir a Jesus, que essa manhã seja para ele e para ela um recaminhar, começar de novo na caminhada. Dá-nos autoridade espiritual para colocarmos na nossa agenda a palavra não, para que o teu reino seja uma prioridade, para que as coisas espirituais sejam uma prioridade na nossa vida, seja pessoal, ministerial ou no trabalho. Governa-nos. Nós não queremos o Senhor como patrão, nós queremos o Senhor como Senhor. Há uma promessa para nós nesse texto. Há uma promessa que Jesus diz aos seus discípulos que ainda nesta vida receberíamos sim casas, irmãos e irmãs, família, que tudo isso se multiplicar 100 vezes mais, inclusive as perseguições, para aqueles que te seguirem. Fortalece-nos de forma tal que a gente ame mais o Senhor do que as tuas promessas, mesmo que elas não se cumpram no nosso tempo, que nós te amemos como o Senhor é. Como o autor aos Hebreus diz que muitos morreram aguardando as promessas, mas morreram em ti, fiéis a ti. Fortalece a vida espiritual da Igreja Batista de Itauá. Faça desta igreja uma igreja sólida, madura, espiritualmente dependente tão somente do Senhor. Eu te louvo porque as finanças da tua igreja não dependem de um homem, de uma mulher, de uma ONG, de um político, mas as finanças da tua igreja dependem tão somente do Senhor. A história desta igreja não depende de um homem, de um ministério ou de uma visão. A história desta igreja está baseada na dependência do Senhor.
nós queremos te amar por toda a nossa vida. Nos perdoa quando nesta semana que passou, viramos as costas para o Senhor em algum momento, diante de tanto amor e da palavra que nos é dada. Que esta semana seja diferente. Fortalece aos pais que nesta manhã ouve essa palavra. Abençoa esta celebração à noite, onde nós vamos aqui ouvir sobre pai, paternidade e paternalismo. Saiamos todos daqui edificados, em nome de Jesus.